Lá em Gálatas 5 fala da luxúria, fala da lascívia. Em algumas traduções está luxúria, outros lascívia, em outras traduções sensualidade. Olá família, tudo bem com vocês? A pastora se pronunciou. Veja agora o depoimento da irmã. E depois do vídeo farei algumas observações. Eu apenas fui convidada por uma escola pública da cidade para dar uma palestra, uma ação social. E quem me conhece sabe que eu gosto de ajudar as pessoas. Eu não preciso, mas eu gosto, eu amo ajudar as pessoas. E lá fui eu fazer essa palestra, tá? A igreja apenas cedeu o seu espaço, porque a escola pública é pequena, não tinha espaço para juntar os alunos. E eu fui lá. E enquanto as pessoas estão me atacando, ninguém está fazendo nada por quem precisa, tá? Mas eu fui fazer. E mesmo fazendo algo por alguém, eu tenho sido tão atacada nas redes sociais pela roupa que eu estava vestindo no dia. Gente, eu não sou pastora, tá? Eu não estava pregando como as pessoas estão dizendo. Eu nem a Bíblia eu tinha levado. De fato, eu vou para a igreja, vou para a igreja aqui perto, mas aquela igreja em específico, eu nunca tinha ido, eu nem conhecia a igreja. Aliás, eu nem sabia que ia ser uma igreja, tá bom? Eu fui fazer o meu trabalho, eu fui olhar para as pessoas que ninguém tá olhando e dei o meu melhor, porque eu sempre faço isso. Eu dou sempre o meu melhor para as pessoas. Mas você que comentou lá, ó, muito obrigada. Você mudou o meu dia hoje. Eu tô muito feliz por isso, tá? E para você que continua me julgando, Deus te abençoe e que você de fato encontre o seu caminho. A primeira coisa que eu quero alertar é que a mulher em questão, na verdade, não é uma pastora, não é uma missionária, ela é psicóloga e palestrante. E de acordo com a pronúncia do vídeo que ela fez, o que aconteceu é que ela precisava realizar uma palestra e uma igreja cedeu o espaço para que ela pudesse realizar essa palestra, pudesse realizar esse evento, que se tratava de um evento de psicologia. Infelizmente, pelo fato do espaço ter sido uma igreja, muitas pessoas associaram o fato dela estar palestrando, né, estar com o microfone na mão, a ser uma líder, né, religiosa, uma pastora, uma missionária, uma pregadora do evangelho, enfim. E devido à roupa que ela estava usando, muitas pessoas consideraram tais roupas indecentes, inconvenientes para o contexto que até então muitas pessoas acreditavam ser um contexto religioso, um ambiente religioso, né? As pessoas acreditavam que estava acontecendo algo como um culto, né? Uma reunião evangélica, e no entanto não era nada disso. Devido a esse contexto, devido a essa situação, eu quero aproveitar, quero usar esse contexto, essa situação, como um alerta. Quero usar como lembrete para muitas pessoas. Independente da situação, do fato dela estar trazendo uma palestra de psicologia, podemos usar essa situação como algo para reflexão de nós cristãos. Você que é cristão, independente de ser homem ou mulher, é importante ter a consciência de que hoje em dia com as redes sociais, tudo que é feito dentro do contexto religioso, no caso, dentro de uma igreja ou dentro de um evento onde há uma comunidade cristã reunida, pode ser filmado, pode ser gravado, pode ser registrado. E esse registro pode servir como um evento de glorificação e exaltação a Deus, como também de escândalo. Não quero entrar no contexto de qual roupa é ou não pecaminosa, porque a Bíblia ela não traz uma referência exata da vestimenta do cristão. O que a Bíblia fala é que o cristão ele deve se vestir com modéstia. A modéstia deve ser a regra de todo cristão. Então, independente da roupa que você usa,
é importante ter uma certa modéstia. Por quê? Porque como cristão, o que deve refletir para as pessoas é a tua forma de pensar, é aquilo que você fala e o seu comportamento que exalta a Deus, que glorifica a Deus, e não a sua aparência física. Jesus ele disse para sermos luz do mundo. Jesus não disse, vocês se tornarão conhecidos porque vocês são a comunidade mais sexy do mundo. Jesus não disse que o cristão deveria ser sexy. Jesus disse que o cristão deveria ser luz do mundo e sal da terra. E a própria Bíblia também enfatiza que a sensualidade ela é um pecado. Usar a sensualidade fora do contexto matrimonial, fora do contexto casamento, marido e mulher, é pecado. E que pecado é esse? Lá em Gálatas 5 fala da luxúria, fala da lascívia. Em algumas traduções está luxúria, outros lascívia, em outras traduções sensualidade. E a sensualidade fora do casamento é algo pecaminoso. Por quê? Porque as pessoas vão olhar para você e vão te desejar não sendo o seu marido, não sendo a sua esposa. E isso é algo que Deus não aprova. Nesse contexto, é importante a gente entender a relevância da decência na forma de se vestir. Nesse contexto, é importante a gente saber se policiar. Saiba que, hoje em dia, se você estiver numa igreja, pregando, cantando, há grande possibilidade de alguém estar filmando. E quando você é filmado, isso se torna um registro. Um registro que as pessoas geralmente colocam na internet. Portanto, as pessoas vão olhar para esse vídeo, vão olhar para esse registro e vão pensar, poxa, essa pessoa prega bem, essa pessoa prega mal, essa pessoa falou uma heresia, essa pessoa está indecente, essa pessoa cometeu uma gafe e etc. É claro que é extremamente desagradável você viver se controlando, preocupado com o que as pessoas vão dizer ou vão pensar de você. Porém, se tratando do contexto cristão religioso, precisamos entender que deve existir uma certa modéstia, que deve existir um comportamento que seja compatível com a realidade daquele ambiente. Do mesmo jeito que você não entra num tribunal de justiça portando uma mini saia ou um shorts, dentro da igreja também deve haver uma certa modéstia. Eu repito, eu não quero aqui dizer o que você deve ou não deve vestir dentro da igreja. Primeiro que muitas vezes isso varia de denominação para denominação, mas é importante que a modéstia deve ser o seu foco. Assim como eu mencionei antes, é importante você saber como se vestir em determinados ambientes. Porque as pessoas estão indo para a igreja para glorificar a Deus, para receber uma palavra de renovo, de ânimo, de instrução, de orientação, e não para ficar com tesão. O objetivo da igreja não é para você ir lá e ficar com tesão por ver o teu irmão com uma roupa provocante, a sua irmã com uma roupa provocante. Jamais, isso não deve ser o objetivo. É claro que existem pessoas que possuem um corpo que vai chamar atenção. Por exemplo, imagine uma irmãzinha que é gordinha, tem a cintura fina e o bumbum grande. Como que ela vai esconder isso? Né? Como que você vai esconder isso? Como se esconde isso? É o biotipo da irmã, é o biotipo da mulher. Não tem como esconder isso. Não tem como ocultar. Mas é claro que dependendo da roupa, as formas do corpo vão estar mais visíveis ou menos visíveis. E é aí que você tem que ter o discernimento. Qual é a minha intenção? É deixar que as formas do meu corpo estejam mais visíveis ou menos visíveis. E isso também serve para o homem. Porque existe hoje em dia umas calças slim, bem justas, bem apertadas, que ressaltam também certas partes do corpo que eu acredito que não convém para um ambiente principalmente religioso. O cristão ele deve ser decente em todo lugar, mas principalmente no ambiente religioso, eu acho que deve sim haver uma moderação, um policiamento. É importante que a gente tenha prudência nesse sentido. A irmã ela se pronunciou, ela deixou claro
que não é pastora, que é psicóloga, e que nesta situação a igreja ela foi concedida como espaço apenas para realizar aquele evento específico. É muito importante, irmãos, a gente entender que nem tudo que a gente vê na internet é exatamente do jeito que é. Esse vídeo que seja um lembrete para nós, que aonde nós estivermos, dependendo do que a gente esteja fazendo, será filmado, será divulgado e pode servir de testemunho para glorificar a Deus ou escândalo para trazer depreciação ao povo cristão e à fé cristã. Deus te abençoe.